E se é para falar de polêmica, não vamos perder tempo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta manhã que não precisa dos 10 dias estabelecidos pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, para apresentar alternativas ao decreto que aumentou mais um imposto, o Imposto sobre Operações Financeiras, que é o IOF. O ministro afirmou que é preciso corrigir outras distorções de tributação e retomar as reformas estruturais para rever a alta contestada do IOF. Vamos ouvir um trecho que eu não entendi direito. As reformas estruturais vão voltar para a mesa, porque senão o que vai acontecer? Todo ano nós vamos ter que fazer ajustes pontuais para preparar a peça orçamentária do ano seguinte. Isso não é bom. Imagina todo ano você ter que fazer o que nós tivemos que fazer o ano passado, no final do ano passado, para fechar o orçamento de 2025. Então, o que eu conversei com o presidente Lula e com os dois presidentes das duas casas é o seguinte: olha, eu tenho duas alternativas. Uma é, com uma medida regulatória, resolver um problema de forma paliativa para cumprir as metas do ano. A outra, que interessa mais à Fazenda, é voltar para as reformas estruturais que nós conseguimos fazer, sobretudo no primeiro ano. Quando você faz uma coisa mais estrutural, você passa mais confiança. Pelo que eu entendi, ele não precisa de 10 dias, mas de 10 anos. Nesse domingo, o presidente Lula pediu mais diálogo com o Congresso e um esforço maior dos partidos de esquerda para eleger parlamentares nas eleições só de 2026. A fala do presidente aconteceu por causa da pressão que o governo vem sofrendo com o anúncio da alta do IOF. Meu amigo, Sérgio Marques, parece aquela música, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco. Eu não consegui entender. Primeiro, eu não sei se o Haddad falou que ele vai atender a exigência do Hugo Motta ou se não vai atender. Nós precisamos de reformas estruturais, está parecendo um Rolando Lero. Me explica uma coisa, afinal de contas, o IOF vai retroceder ao ponto que estava, vai aumentar o imposto. Como é que vai ficar diante desta fala do Haddad, uma fala procrastinatória, no mínimo? Capês, colegas de bancada e a todos que nos prestigiam, uma ótima tarde. Entramos no mês das quadrilhas. Enfim, festa junina, mês de junho. Mas falando sobre o PT, o ministro não falou nada e o grande problema que nós temos é em relação ao IOF. Foi uma medida que foi tomada pelo governo, repercutiu muito mal no mercado. O governo teve que recuar e agora ele tenta negociar com o Congresso, em especial com a Câmara Federal, para poder o IOF ser ressuscitado de uma forma mais sucinta, mais simples, mesmo assim, em forma de taxação. E o próprio presidente da Câmara já falou que o IOF não passará. Então, vamos verificar o que vai acontecer daqui para frente. Bom, Felipe Monteiro, esse imposto sobre operações financeiras, o interesse da Fazenda é arrecadar. Eles querem aumentar os impostos, porque o governo não para de gastar e precisa equilibrar, atingir as metas fiscais. Senão, é alta de juros, é inflação, é recessão, enfim. Então, eu pergunto a você, como você acha que ficará a questão do IOF e se é correto tratar um imposto como esse, que é um imposto estratégico que pode assustar investimentos dos estrangeiros no Brasil, como se fosse um simples meio de aumentar a arrecadação? Fala um pouquinho que todo mundo quer te ouvir. Não, primeiro é bom lembrar que o IOF continua em vigor. Não é? A prerrogativa para aumentar o IOF é do Poder Executivo. É um imposto regulatório, é um imposto extrafiscal, é um imposto que não tem por objetivo a arrecadação. É claro que o próprio Haddad, na entrevista que ele deu agora, né, que a gente noticiou aqui, falou que é errado, né, fazer essa alteração de forma casuística e é muito melhor você pensar numa reforma estruturais para o Brasil, para você não ter que todo ano ficar revisando imposto, revisando gastos, de modo a respeitar o novo arcabouço fiscal que o governo resolveu aprovar no início do seu mandato. E eu sou a favor disso também. Claro, quem é contra a reforma estrutural?
Mas qual é a reforma estrutural que o ministro está falando? Reforma administrativa, reduzir a máquina pública, a nova reforma da Previdência, haja vista que todo mandato dos presidentes da República, a gente fala em nova reforma da Previdência, porque toda a reforma da Previdência que foi feita no Brasil foram feitas de forma tímida, né? Não de modo a resolver, de fato, os gastos e os problemas que a Previdência social que o Brasil, infelizmente, tem e vai ter ainda, né? Mas é uma medida completamente impopular quando você mexe na Previdência. Então, eu concordo, o governo tem que pensar, de fato, não o governo, o Brasil, né, a oposição à situação, em reformas estruturais para o Brasil, reforma administrativa, reforma previdenciária e uma reforma, no meu modo de ver, que é mais importante, que é a reforma tributária de fato, né? Não adianta a gente ter no Brasil o IVA de 28%, né, que, ao que tudo indica, é o estimado com a reforma da tributária que foi aprovada, né, recentemente, e ter uma tributação na renda, no meu modo de ver, muito baixa, e no máximo 27,5%. Nós temos que reduzir, né, o imposto sobre o consumo, que é o imposto que penaliza as pessoas mais pobres no Brasil. O imposto que, de fato, engessa o setor produtivo no Brasil, porque faz com que as pessoas consumam menos, porque a tributação está elevada. Então, eu concordo com o que a Haddad colocou, que nós temos que pensar em reformas estruturais para o Brasil. Não dá para todo ano a gente ficar fazendo medidas casuísticas e pontuais de modo a atingir a meta fiscal, não. Nós temos que resolver esses penduricalhos do Brasil. Capês, o governo arrecada, com essa nova medida do IOF, 20 bilhões de reais esse ano apenas. Só com penduricalho de isenção fiscal, o Brasil chega a 400 bilhões de isenção fiscal. É muito melhor você revisitar esses subsídios tributários, esses penduricalhos, que no modo de ver engessa, né, e não tem lógica nenhuma, do que buscar aumentar a arrecadação de forma completamente míope. Então, temos que pensar, sim, em reformas estruturais. Agora, o Henrique Kriegner, o governo pega, aumenta o IOF, o ministro da Fazenda não consulta o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda não é economista. O presidente do Banco Central é um economista de renome, ortodoxo, que segue ali a pauta dos princípios econômicos. O presidente do Banco Central não gostou do aumento, mas não conversam. E agora vem todo o setor financeiro que vai ser afetado e pressiona a Fazenda para voltar. A Fazenda precisa desse aumento. É 20 bi a mais para o governo gastar esse ano e 40 bi para gastar o ano que vem, em razão do aumento do IOF. Você acha que o governo está enrolando o Congresso Nacional e tentando ganhar tempo para não revogar a medida? Porque ele está falando, olha, vamos discutir medidas reestruturantes. Isso aí vai levar 10 anos para discutir. Enquanto isso, nós vamos aguentar mais um aumento de imposto? Eu acho que, Capês, primeiro, boa tarde aqui aos colegas de bancada e também todos que nos acompanham. Eu diria, Capês, que essa foi talvez uma das falas mais acertadas do ministro Haddad nos últimos tempos, quando ele fala sobre a necessidade de reformas estruturantes. É acertada no conteúdo, mas é equivocada no timing. O timing disso aí era 2023, era janeiro, lá quando assim que assumiu, sentou na cadeira, já começar a trabalhar de uma forma efetiva para essas reformas estruturantes que são urgentes no Brasil, mas ficam travadas porque o governo não prioriza, porque o Congresso não coloca em prática. Quando o governo prioriza, o Congresso não acompanha. Quando o Congresso aventa a possibilidade, o governo não cede junto. Então, nisso, o Brasil fica travado nesses códigos e também nessa lógica tributária antiga, para falar da parte tributária, né? Mas o que a gente viu é uma estratégia que não deu certo, do ministro Haddad. Primeiro que é uma atrapalhada do começo ao fim. Quando a ministra Gleisi vem a público dizer que na reunião em que a proposta do IOF foi apresentada ao presidente da República, nem todos os detalhes foram abertos e eles confiaram, né? E ela usou o termo sinoso, porque o ministro Haddad sempre foi muito sinoso com essa questão do IOF. Então a gente confiou e disse, ok, está aprovado. Aí você vê a maneira como tem sido o processo de tomada de decisão nesse governo Lula 3. Tem sido dessa maneira. Aí eu confio que você tem boas intenções, você tem um plano aí, tá bom, ó, assinado, aprovado, toca.
É assim que tem sido. E tem sido assim no meio ambiente, tem sido assim na pasta da Fazenda, tem sido assim com todos os outros ministros, Paulo Teixeira por um fio aí, brigando com o MST. Essa é a bagunça generalizada que está acontecendo nesse governo. Não se levam as coisas, os comentários. Cadê a equipe técnica, econômica do governo para poder dizer se essa é uma boa medida ou não? Cadê agora os economistas que embasaram essa decisão do ministro Haddad para poder defender diante do mercado e dizer, não, isso aqui é uma boa ideia? A gente sabe que não é uma boa ideia, mas da onde ele tirou isso? Essa é a pobreza de argumentação e de defesa das políticas que o governo tem adotado. E aí nisso, Capês, aí realmente prejudica demais todo e qualquer diálogo com o Congresso. E piora quando o Congresso se posiciona dizendo aqui não vai passar, o ministro Haddad fala, bom, então estamos correndo o risco de um shutdown, evocando um conceito aí que não existe no Brasil, mas que existe lá nos Estados Unidos. Então fica uma briga, uma disputa aí de braço, uma briga de lado, que você entra no pior estágio de qualquer negociação, que é a negociação por posição. Eu vou negociar porque eu preciso ganhar, e o outro lado está dizendo, eu também preciso ganhar, então nessa ninguém ganha. E quem perde ainda mais é o próprio povo brasileiro. É nesse lugar que nós estamos agora, Capês. Pois é. Ô Guilherme Mendes, o IOF foi alterado para investimentos no exterior de 0,38, a alíquota para 1,1, e para compras foi alterado para 3,5. A pergunta que eu te faço é o seguinte... Esse governo está meio perdido, não está, não, Guilherme? Parece que falta um planejamento econômico. Cada hora solta uma bomba de festim. Agora, isenção de imposto de renda para quem é até R$5.000, salário mínimo. Acaba não acontecendo nada. Agora nós vamos acabar com a tragédia dos Yanomamis. E começa um monte de conversa que ninguém entende mais nada. Agora estão falando do aumento do IOF. Vai aumentar, não vai? Por que o governo está batendo tanto cabeça? Não cria insegurança isso no meio econômico? Quem vai investir num país com tanta confusão? Parece uma biruta de aeroporto ou será que eu estou sendo muito ácido? Boa tarde, Capês, amigos de audiência, meus amigos aqui de bancada. Sem dúvida que você está sendo muito ácido, Capês. E a ideia justamente é passar essa ideia de confusão, de não orquestração, de um certo amadorismo, porque assim se barram as medidas que são necessárias de ser feitas. O ministro Haddad fala agora em reformas estruturantes e quando ele fala em estrutura, ele está falando na estrutura fiscal e tributária do país, que é o que está a cargo dele nesse momento. Capês, infelizmente a população brasileira sofre em ouvir esse mantra, não aguentamos pagar mais impostos, o país dos impostos e tudo mais, que em parte é verdade, só que a discussão tem que ser muito mais profunda. Então, a semana passada, lá nos Estados Unidos, o presidente Trump, numa medida, inclusive, que desagradou os republicanos, propôs o aumento da tributação sobre as grandes fortunas. Para você que está em casa, você acha que não existia, mas existe. Os Estados Unidos têm um tributo que cobra 37% sobre as transmissões gratuitas, que são as grandes fortunas, acima de 5 milhões de dólares. Então, você que está em casa, que tem aí 1 milhão, uma casa, fica tranquilo, você jamais seria atingido se esse imposto fosse implementado no Brasil. E o presidente Trump lá diz o seguinte, vamos aumentar de 37 para 39,6. Foi uma grita generalizada. E por que ele queria fazer isso? Ele não é comunista, ele não é socialista, ele não é democrata. Porque com esse aumento de 2,6% nesse tributo, que atinge, repetindo, só aqueles que transmitem patrimônio acima de 5 milhões de dólares, ele conseguiria diminuir uma série de tributos que afetam a população local. Aquele cara que compra, que paga o aluguel, que bota gasolina, isso daria um maior conforto orçamentário para que ele pudesse implementar políticas de distribuição de renda. É exatamente isso que eu estou falando, distribuição de renda nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a proposta da isenção dos R$5.000, que seria uma política fantástica para diminuir as distorções tributárias que o Felipe bem aqui colocou, ou seja, tirando a compressão daqueles que consomem o básico, roupa, comida, itens de higiene e medicamentos, ela não consegue passar por quê? Porque a nossa sociedade extremamente conservadora não admite qualquer tipo de discussão que faça com que essa discrepância do país, que é um dos mais desiguais do mundo,
diminua com um pouco de uma política fiscal. Então, falar em imposto de grande fortuna aqui é praticamente uma pornografia. Falar em isenção de imposto de renda para quem ganha R$5.000, esse assunto sequer é tocado. E aí o ministro Haddad, junto com o presidente Lula, tem sim que ficar tomando essas medidas pontuais e casuísticas para tentar manter um pouco as políticas de distribuição, que o governo disse que não vai desacelerar, mas que estão causando sim um problema orçamentário no país. Então, qual é a solução? Então, uma hora aumenta o IOF aqui, outra hora mexe num tributo ali, mas no fundo o que o ministro agora falou com todas as letras é o seguinte: se nós não mexermos na estrutura tributária do país, as desigualdades não vão diminuir. É isso que ele quis dizer. Agora, para enfrentar esse assunto, você tem que mexer com a bancada do agronegócio, você tem que mexer com a Faria Lima, você tem que mexer com aqueles que são pobres e acham que são ricos, porque tem um pensamento, porque tem uma casa, um carro e uma poupancinha, que ele tem grande fortuna, ele não tem nada. Se você for olhar esse conceito dentro dos Estados Unidos e trazer para valores reais, esse imposto que lá é aplicado já há muito tempo, não é coisa de agora não, e que o Trump quer aumentar, equivaleria a pessoas aqui no Brasil que teriam uma fortuna acima de 35 milhões de reais. Eu te pergunto, você que está em casa, quantas pessoas acima de 35 milhões de reais você conhece? Eu acho que talvez nenhuma. Agora, você toma muitas vezes essa postura contra uma taxação que não te atinge, não atinge os seus, mas que ajudaria muito aquele que está trabalhando na sua casa, o porteiro do seu prédio, aquele que não tem um dinheiro para comprar um leite para uma criança, uma fralda, pagar um ônibus. Por quê? Porque aquele rico vai pagar mais e o imposto vai cair para aquele que paga menos. Então, é isso que o Haddad está querendo dizer. Agora, esses assuntos são indelicados. Esses assuntos são praticamente pornográficos quando a gente quer discutir questão tributária no Brasil. É muito mais fácil fazer videozinho dizendo que você vai ser enganado, que vai acontecer, como nós vimos agora há meses, e a população brasileira compartilhando aos milhões. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Muito bem. Henrique Kriegner, eu gosto do Guilherme Mendes, porque ele acredita no que ele fala. E isso é muito bom. Mas tem uma veia poética que eu queria que você pudesse confrontar. Olha, nos últimos 25 anos, somente caiu de 12 para 4 países na OCDE que taxam grandes fortunas. Olha aqui, Áustria, Dinamarca, Alemanha, Holanda, Finlândia, Islândia, Luxemburgo, Suécia e Espanha acabaram revogando os impostos sobre grandes fortunas. Por quê? Porque provoca fuga de capital para paraísos fiscais. Ou seja, no afã de abocanhar as riquezas, você acaba perdendo-as para outros países que mantêm suas riquezas através de paraísos fiscais. Então, como é que você vê primeiro esse discurso entre o sonho vendido de justiça social, o Robin Hood social e a realidade que é um fracasso econômico? E por que o Gabriel Galípolo, que é economista, que preside o Banco Central, que foi indicado pelo ministro da Fazenda, foi contra o aumento do IOF, porque ele entendendo que isso aí pode afastar a entrada de capital estrangeiro e investimentos? Comenta um pouco isso, que eu quero um pouco de confronto. O Guilherme dá um lado, com lentes cor-de-rosa, e eu quero que você tente buscar uma realidade um pouco mais pé no chão. E o Guilherme, o Felipe, o Sérgio Marques, vamos discutindo aqui, vamos debater. Aqui é para debater, porque é do confronto de ideias que surge, é da tese e antítese que surge a síntese. Quero te ouvir. Eu acho, Capês, que a lente do Guilherme não é que ela é cor-de-rosa, é que ela talvez é importada. Ela não se aplica aqui no Brasil. O Guilherme talvez passou um pouquinho fora aí, viajou para outros países e está imprimindo essa realidade aqui. Porque, em primeiro lugar, vamos lá, na análise dele, o que ele colocou foi que o problema da justiça social, o problema da desigualdade social no Brasil é a parcela conservadora da sociedade que impede avanços tributários para fazer essa justiça. Ou seja, se não fossem os conservadores na sociedade, estaria tudo certo. Esse é o primeiro ponto errado. Segundo ponto que ele coloca é que enquanto tem essa parcela representada no Congresso, Lula e Haddad estão fazendo o melhor, e o melhor que eles podem fazer é ações pontuais e casuísticas. Errado. O que Haddad está fazendo agora com a questão do IOF e de outras políticas também, não é porque é o que sobrou para ele fazer. Não, é falta de planejamento.
Qual é o programa econômico, a proposta, o projeto, qual é a base, até a questão filosófica aí da política econômica do Haddad que ele tem apresentado agora. A gente teve isso no Lula 1, a gente teve uma grande mudança também quando entrou no Dilma 1, a gente teve isso com Paulo Guedes no Bolsonaro. Isso não existe no Lula 3 e não é uma questão de opinião política, isso é fato. É assim que a Haddad tem tentado fazer algum tipo de movimentação na economia do Brasil sem nenhum tipo de respaldo por parte do presidente Lula. O problema está lá dentro, não está na sociedade. Quando ele traz que o problema é a sociedade, que é o pensamento da sociedade, que é retrógrado, dá uma olhada então. Bom, vamos olhar os partidos que se dizem mais inclinados à direita. Olha as propostas do Partido Novo na questão de reforma tributária. Existem inúmeras. É só você entrar lá no site, tem lá o que eles colocaram como conteúdo. Então não é que a direita no Brasil, e eu estou citando o Partido Novo como um exemplo, mas não é que a direita do Brasil não está disposta a discutir reforma tributária. É só que a direita no Brasil não está fazendo aquilo que o PT quer fazer, que é essa bagunça casuística, irresponsável e que vai de pouquinho em pouquinho fazendo pequenas alterações. Agora, a outra coisa que a gente precisa entender é o que está por detrás desse discurso. Quando o Guilherme traz aqui quantas pessoas com mais de 35 milhões que você conhece, isso aí acho que não vem ao caso, é irrelevante. Agora, o ponto o nosso objetivo é fazer com que todo mundo pague muito imposto? Ou o nosso objetivo é fazer com que as pessoas paguem cada vez menos imposto para ter mais autonomia no que elas vão investir, no que elas vão gastar e todos, ainda assim, a gente garanta uma base social equalitária e justa para todos. Ou seja, a gente acabe com a extrema pobreza, que isso é pauta sim, a gente diminua as injustiças sociais, a gente garanta um ponto de partida mais igualitário para todas as pessoas. Esse é o ponto. O objetivo da esquerda parece, muitas vezes, nos discursos, eu não estou dizendo que o Guilherme afirmou isso, mas nos discursos parece que esse é o grande objetivo. Vamos fazer com que todos paguem muito imposto. O fulano paga menos, o ciclano paga mais, então põe mais no fulano, porque ele está pagando pouco. Não, vamos tentar reduzir para todo mundo e fazer essa máquina rodar de uma forma eficiente. Isso passa por planejamento, aí concordo com o ministro Haddad, passa por reformas estruturais, mas tem que ser feitas com seriedade. Não adianta levantar a carta da reforma estrutural dizendo precisamos mudar o Brasil, uma vez que agora você está coado pelo Congresso e sem respaldo político pelo teu presidente. Agora, Sérgio Marques, não parece que há uma disputa entre duas correntes, o pragmatismo econômico e a ideologia, porque é uma ideologia marxista que joga nós contra eles, ou seja, os ricos são os culpados de toda a desgraça do país. Então vamos taxá-lo. Cria-se então uma imagem ideológica simpática a um certo nicho de eleitorado. Mas olha aqui uma coisa interessante. Isso é no Observatório de Política Fiscal que eu estou buscando. Os impostos sobre a riqueza geralmente representam uma parcela muito pequena das receitas tributárias. Em 2016, as receitas tributárias dos impostos individuais sobre patrimônio líquido representavam só 0,2% do PIB. E na França, só 0,5% da receita tributária. Então, quer dizer, há o risco de fuga de capitais, uma imagem de um país que não tolera o capitalismo e o crescimento econômico, a pujança das empresas, e, ao mesmo tempo, um proveito muito pequeno. Como é que você analisa esse discurso do imposto sobre os ricos e esse aumento do IOF com uma fúria arrecadatória em cotejo com a imagem que se projeta de um país que faz controle de capital e não gosta muito de quem vem aqui investir, pelo menos essa é a imagem que fica. Eu queria ouvir você para depois o comentário do Felipe Monteiro e, é claro, a réplica do Guilherme Mendes, que está nervoso aqui. Calma, Guilherme, você vai ter seu tempo para falar, mas agora é hora da pancadaria, depois a contra-pancadaria. Quero te ouvir. Em primeiro lugar, o governo, ele não faz a lição de casa. Por quê? Porque o governo ele é grande, inchado e ineficiente. São 39 ministérios, não há necessidade desse número gigantesco de ministérios, mas eles existem para que possam ser colocados os aliados políticos, tanto da esquerda quanto do centrão. Então o Estado fica gigante, ineficiente. Um segundo aspecto é os próprias estatais brasileiras, que tem dado prejuízos gigantescos. Então, houve um momento histórico para passagem para iniciativa privada,
Hoje há uma resistência gigantesca e, ao mesmo tempo, essas estatais brasileiras consomem muito daquilo que o Brasil produz. Temos também o aspecto da classe média. Sempre a classe média acaba pagando o pato, né? No aumentos de taxas e impostos generalizados, a classe média acaba bancando isso. E vamos lembrar que os países mais desenvolvidos têm classes médias gigantescas. Eles não têm muitos ricos e não têm muitos pobres. Eles têm uma classe média grande e forte. E o Brasil justamente acaba retirando da classe média aquilo que deveria ser o objetivo principal do Estado brasileiro e aumentar a classe média. E, exemplo, a taxação dos super ricos. Evidentemente que aqui no Brasil, o que seria super rico? Inicialmente, quem ganha ganha 50 mil reais por mês já poderia ser considerado super rico. E tem um exemplo na história, um ator famoso, Gerard Depardieu, francês. Gerard Depardieu. O que aconteceu? A França acabou aumentando esse imposto sobre os riscos. O que aconteceu? Fuga do dinheiro na França. O Gerard Depardieu ele foi para a Rússia, porque lá os valores são muito mais convidativos. Isso em 2013. Será que isso não poderia acontecer também no Brasil? E o inverso. E o dinheiro que entra no Brasil para investimento? Será que ele também, o estrangeiro, ao investir no Brasil, será que ele não vai ficar pensando duas vezes? É isso aí. Quem não tem rico, quem não tem empresa rica, quer receber os ricos porque eles fazem investimentos, aplicam os seus recursos, investem ou geram riquezas. Então a gente não tem que tratar o rico com essa fobia toda.